o clímax final do melhor assassino do mundo que reencarnou. Vamos ver o que vai dar, então bora logo, vai. O prota aparece em um barco com a Tarte, dizendo que estão voltando de uma ilha. Eles chegam na praia onde Marra está, e é explicado que ambos ficaram dias em uma ilha deserta, pra treinarem magia secretamente. Provável que seja uma daquelas magias absurdas lá, tá ligado? Eles vão pra carruagem com a Marra, trazendo duas informações. Ela encontrou o tesouro divino que o Lug pediu, o que é uma boa notícia. Tesouros divinos, como dizem, são ferramentas que não podem ser criadas por humanos e têm poderes absurdos, além de não poderem serem destruídas. Ela encontrou a lança mágica Guy Bolg. No momento ela tá tentando negociar essa lança, mas ela tá em posse de um cara que tem alta chance de ser o herói dessa geração. Eita. O clímax tá vindo aí, hein, rapaziada. Com isso ela tá tendo dificuldades pra negociar, mas isso não é uma notícia ruim. Na verdade, uma guerra civil começou no reino vizinho de Swoigeu. Nome difícil, velho. E até a casa onde a Dia mora entrou como parte da guerra. E tem um soldado específico nos rebeldes que está causando destruição em toda parte. E é o usuário da lança, Setanta Máquines. O que cria um círculo entre eles. O protagonista, a Dia, e esse cara que não é confirmado ainda se ele é ou não o herói. Como de costume, o Lug aparece para a Dia novamente, mas agora ele pergunta sobre a guerra e se ela está bem. Ela diz que a casa dela não está envolvida. Com isso, ele diz a informação sobre esse tal grande herói, que pode ser esse rebelde, e que força humana não é o suficiente, e que ele poderia usar sua influência como Ligue Balor para afugentar Dia e sua família, chamando ela para fugir, o que deixa ela com raiva, pois por nascer aqui ela tem responsabilidade pelo povo dela, então ela não pode simplesmente fugir, tá ligado? Com isso ela o chama para sair, mesmo ele não querendo, pela segurança dela. Eles saem para passear com o cabelo dela mudando para não chamar atenção. Eles pensam por onde começar o dia e o prota sente a sede de sangue de um comerciante. Com isso percebendo que tem muitos soldados habilidosos por todo o lado da cidade, que é estranho, mas a Dia dá um argumento bom que eles estão ali caso a guerra exploda. Basicamente eles precisam se proteger. Com isso eles aproveitam o dia e se divertem em vários locais. Voltamos agora para novamente a deusa, onde ela invocou a melhor professora do mundo para educar o grande herói, para ele não se tornar a destruição do mundo. Mas diferente de antes, é mostrado que ela reencarnou 632 almas e agora ela cansa e pede uma alma com alta probabilidade de parar a fúria do herói. Quando voltamos para Lug e Dia, aproveitando a comida da cidade, onde ambos prometem que a próxima vez que Lug fará uma lasanha para eles, vai ser na cidade dele, o que deixa ela pensativa. Eles descem as escadas quando encontram uma criança perdida. Com isso, Dia usa sua magia para encontrar a mãe da criança perdida e ambos ajudam ela. O fim da tarde chega e ambos vão para uma fonte termal, onde ela pretende tomar banho com ele, mas diferente dela e dessa região que não ligam para isso, o mundo que ele veio liga, tá ligado? Que é importante esse negócio de nudez. Ela o puxa e tem um local lindo, com uma fonte no meio. Ambos entram e o local é mais uma piscina do que uma fonte termal. Eles têm uma conversa onde ela diz que não quer fugir, pois ama essa cidade e tem uma cena linda onde eles se beijam e o cabelo muda pra cor original. Infelizmente, o dia termina com o Lug se despedindo de Dia e ela avisa que vai ficar ocupada por um tempo e quando ficar livre, ela avisa. Com ele finalmente indo embora e sendo revelado que na verdade não tinha nenhum civil mais nessa cidade, apenas soldados para a guerra. E que era apenas todos fingindo para que ela tivesse seu último dia com ele. Ele chega finalmente à sua casa e encontra um homem machucado, desconhecido. Ele pergunta quem é, mas o pai atropela dizendo que um trabalho foi pedido e que queria que o protagonista concluísse o trabalho. Mas o que ele não esperava é que seria a filha do Conde Vicone, Dia Vicone, o que deixa ele transtornado, mas o pai diz que é um trabalho que ele não pode recusar. O prota não entende o motivo, já que não traria benefício nenhum pro reino e que traria problemas caso fossem descobertos. Mas o pai retruca dizendo que existem sentimentos pessoais nessa missão. A casa Vicone lutou na guerra civil, mas perdeu e teve que pagar a indenização pós-guerra, com terras e dinheiro. Mas não acabou por aí, com sua atenção se voltando a Dia, que é uma maga poderosa e uma bela herdeira, fazendo ela entrar basicamente nessa indenização como moeda de troca. E para evitar sangue derramado, ela e o conde concordou nisso, mas os vassalos de Vicone não permitiram, fazendo assim matando todos que são enviados para buscar a Dia. Vassalo significa subalterno de um soberano, basicamente. Eles formam um exército voluntário com civis, se confinando no castelo e prendendo Dia e o conde lá, com ele sendo julgado como instigador de guerra e o próprio pai pedindo para a família Tuarad de matar sua filha Dia, para que pare essa guerra interna. Só que isso é uma fachada. Na verdade eles querem fingir que mataram a Dia e salvá-la, uma missão que só eles podem fazer. Na verdade, só o Lug pode fazer, já que os caminhos normais para essa cidade são 3 dias, e mesmo com mana, o pai não chegaria a tempo, e se chegar estaria sem poder nenhum, com o prota sendo o único que pode. É um grande risco que o protagonista não queria correr, mas ele não quer cometer o mesmo erro da vida passada. Ele não é mais uma ferramenta. Com isso, aceitando seu trabalho e dá 3 motivos. Primeiro motivo, ele deve a ela por ter ensinado magia. Segundo motivo, ele se apaixonou por ela. E terceiro motivo, que ele prometeu que correria até ela se ela pedisse por ajuda. O pai explica que saiu de seus princípios assassinos apenas uma vez na vida, que foi para salvar sua esposa Aerys, e é revelado que ela é da casa Vicone também, e que esse cabelo prateado é genético de lá, fazendo Dia e Lug serem primos. Famoso comedor de prima.
nos trazendo para o fim da tarde e os preparativos para a viagem onde Lug pretende chegar lá ainda essa noite, correndo a um destino de 300 km, o que torna impossível para Tart acompanhá-lo. Mas ela tem um plano. Ela decide que vai carregá-lo até a metade do caminho para poupar a energia dele, já que é uma grande batalha que vai ter. Usando um feitiço de vento, ela puxa em velocidade, mostrando que correr acima de 40 km por hora consome muita energia, basicamente por causa da resistência do ar. Por isso Tart tá usando tudo que tem para virar uma esteira, praticamente carregando ele, fazendo ele se poupar, mas é um desgaste físico gigantesco para ela. Temos as lembranças dela, que ela sabe que ele salvou ela para usar ela, basicamente, mas não a deixa triste. Na verdade, a motiva, porque ele a salvou para esse dia, para nesse momento ela dedicar a vida dela para ajudá-lo. Passa muito tempo e chuva com a mana dela acabando. O prota pede para ela parar, mas ela não quer. Ela decide ir no máximo, superar o próprio limite dela. Uma música começa a tocar com ela, mostrando que o Lug odiava a ideia de se tornar uma ferramenta, mas se ele não gosta, ela decide se tornar a melhor ferramenta para ele. Se ele quer salvar alguém, ela vai fazer o que puder para ajudá-lo. Infelizmente seu limite chega e ela para com ele e começa a chorar por não ter conseguido ir mais longe que isso, mas totalmente destruída por ter usado tudo. Ela pergunta se ele ama Dia e ele diz que sim, e promete voltar com ela. Uma confirmação que dói pelos sentimentos que ela não deveria ter e traz as lágrimas de Tart, a melhor ferramenta. Voltamos para 14 anos no passado, onde a deusa está tentando invocar aquele com a maior chance de parar a fúria do herói, e após calcular ela encontra apenas um cristal branco, uma alma perfeita para esse trabalho. Voltamos para o Lug, que finalmente chegou na parte da noite, está analisando a força de Vicone, onde tem 200 soldados e com alguns com mana. Uma diferença gigantesca, mas mesmo assim estão resistindo. E algo que eles estão cautelosos são projéteis. O prota encontra o local bom para criar sua sniper e começa. Para forjar a morte e salvar Dia, ele fará de tudo, matará qualquer um sem piedade. Classe de comando, usuário de magia, Paul, morto. Ele mata um por um, usando balas que para eles são esferas de metais. Eles devolvem com flechas e é dito que eles apenas resistiram porque Dia apoiou eles durante esses dias com sua arma de fogo. Com isso, ele sabendo também o que é uma. Ele usa magia de vento para captar som e percebe que estão confusos. Ele cria um arco e usa na ponta uma pedra feio, onde após cair, cria uma explosão enorme, tipo um lançador de granadas. Dia vê o que está acontecendo e se prepara na torre, onde ela está. Após isso, perceberam a grande chance que ganharam e começam a invadir o castelo, com Dia ajudando sua casa da torre. Agora, começando sua missão real, ele sai correndo por várias pedras e usa sua magia de vento com mais precisão ainda para encontrar uma rota onde não há ninguém. Ele descobre e começa a correr. Ele basicamente não pode ser visto por soldados para realmente enganar seu povo. Ele chega no quarto onde Dia e o Conde estava e tem seu reencontro. O cristal branco, onde a deusa achou a maior chance para parar o herói, é confirmado. A alma despertada. O protagonista aparece. Voltamos a Lug, onde o Conde conversa com ele sobre o protagonista roubar a Dia e em todos os sentidos possíveis. Acaba safado. O plano é definido, onde será ateado fogo nessa sala e parecerá que Dia se matou, onde um corpo que ele encontrou no campo de batalha será usado para forjar essa morte. O prota pede para ela sair na janela e gritar uma frase para quando ela fechar a janela o fogo aparecer. O plano começa, mas antes dela gritar ele tem um sentimento, o mesmo sentimento da vida passada. Algo está prestes a acontecer, mas ele não sabe o que é. Uma sensação quando o perigo se aproxima. Setanta máquinas aparece jogando sua lança em direção a Dia, com a lança se abrindo e destruindo tudo onde passa. Lug percebe isso e lança algo de volta para prevenir a força e tira eles de lá, acontecendo uma explosão, mas não parando no tesouro divino, onde ela para no local pedido e volta na mão do portador. O grande herói finalmente aparece. Lug aproveita que ele ainda mal se mexeu e cria o canhão com força total para lançar contra ele. Ele usa e cria uma explosão gigantesca, mas infelizmente não mata e pela primeira vez o herói sente a dor, com sua armadura sendo destruída, sangue na sua testa e a habilidade Berserker sendo ativada, basicamente deixando ele furioso e mais forte, tanto fisicamente quanto sua magia. Agora, julgando o atual poder, mesmo o disparo do canhão não faria efeito nenhum e ele sairia ileso. Com a chance de forjar a morte sendo perdida, o Conde propõe que ambos fujam dali, pois esse cara foi o que acabou com a guerra sozinha e fez com que eles se renderem. O cara veio para lá porque ficou sabendo que a Dia tinha uma magia em comum, mas encontrou algo melhor. Ele propõe algo, ou ele mata todos, ou o prota tem um duelo com ele, basicamente como cavaleiros. Se o protagonista vencer, ele irá retirar todas as forças dele e não atacarão Vicone. O poder Berserker sozinho era para ter deixado o cara maluco, mas ele tá racional ainda. A chance dele ter nascido com dois poderes assim seria muito pequena, quase que nula, quase confirmando que ele é realmente o grande herói. É mostrado os pais de Lug, onde receberam uma carta de um pombo anunciando a chegada do grande herói. Dia pergunta se ele tem chance de vencer e o protagonista diz que não aguentaria 10 segundos em um duelo contra ele, mas ele não é um herói, muito menos um cavaleiro. Ele é o melhor assassino do mundo, então ele entrará nesse duelo para matá-lo. Ele traz um tipo de projétil, uma bomba, não sei o que é, e lança ela com magia de gravidade para trás. Ele chama o Conde para ser o árbitro desse duelo, todos voltam pro castelo e o protagonista chega na frente do herói e um contador aparece.
443 segundos. Ele usa o código de duelo e pede para ambos se apresentarem. O Prota se apresenta como Feri Marcore. Além disso, ele tenta comer tempo e diz que nesse duelo ele irá matá-lo, e por isso ele quer uma prova de que ele cumprirá realmente essa promessa, mesmo depois de morto. O herói aceita e diz para um soldado cumprir essa promessa caso ele morra. Agora, faltando 221 segundos, ele pergunta o que acontecerá caso ele perca, com o Setanta dizendo que ele vai levar a princesa e massacrar todos os outros, meio que pra animar o protagonista. E ele cai nesse jogo pra comer mais tempo, dizendo que não pode mais perder. O herói se prepara, mas ainda falta 162 segundos. Com isso, Lug pede pra retirar seus soldados, já que eles seriam envolvidos nessa batalha, com o herói caindo novamente e pedindo pra ambos se afastarem. Vemos pela visão da deusa que ela está assistindo essa batalha e dá um sorriso bem maléfico. E suspeito, hein? O Prota cria uma faca pra lutar contra ele e meio que menospreza ele, já que será contra sua lança, e 44 segundos faltam. O Prota, para finalizar, fala que o duelo terminará antes dele bloquear sua lança, menosprezando mais ainda o herói, mas ganhando tempo. Ele ativa sua lança e sua mana e pergunta quando deve começar. Feri decide que irá jogar uma moeda e ao cair, a batalha começará. Ele carrega sua lança, ele joga a moeda pra cima com a quantidade de segundos necessários e no momento que ela cai no chão, algo cai junto. Voltamos ao mundo passado dele, onde existia uma arma espacial desenvolvida por um país e era conhecida como Cajado de Deus. O metal era basicamente retirado da órbita e era um poder que rivalizava com a arma nuclear, só que existia um custo enorme para colocar uma grande quantidade dessa matéria em órbita, além do aquecimento ao reencontrar com a atmosfera. Mas para ele nesse mundo, não é difícil implementar ela. Existe o feitiço de terra que dobra a gravidade de algo. Além disso, ele criou um feitiço capaz de tornar essa constante em negativa, e com o tecelão dos sonhos ele transformou isso em um feitiço de reversão de força dinâmica, permitindo ele colocar qualquer objeto em órbita desse mundo. No momento que a lança de tungstênio atinge a órbita, ele lança uma magia de vento, protegendo ela do aquecimento aerodinâmico, fazendo assim uma queda livre, só que tinha um problema de tempo e de como ele direcionaria ele. Para o impacto perfeito, teria que ter um cálculo e uma execução perfeita. Por isso, ele treinou naquela ilha deserta junto com a Tarte. Esse poder libera instantaneamente o poder de 111 tiros de canhão de um tanque, fazendo o duelo ter acabado no momento que ele usou essa lança, e preparou o terreno pensando nesse tempo. Com isso, tendo essa explosão sem tamanho e afetando o próprio Lug, que estava perto demais do herói, fazendo mesmo ele se protegendo sofrer um dano severo. Feitiço de órbita Gungnir, o feitiço que matou até mesmo o grande herói. Após isso, ele desmaia, ele começa a escutar uma voz e finalmente acorda com um choro de dia. Ela não entende o motivo dele ter vindo, arriscando tudo, e ele explica que cumpriu uma promessa, mas infelizmente não sobrou nenhum inimigo, e sem inimigo não tem como ele forjar a morte dela. Com essa frase, ele junta suas forças e beija ela. Que cena! Meu Deus, que cena! Com essa cena é a primeira vez que Lug falha em um assassinato, mas ele não está triste, o que é bom. É passado várias cenas e Dia vem morar com Stuarrad. Temos uma cena pós-crédito onde o pai agradece o trabalho concluído, mesmo ele tendo falhado no assassinato, já que ele não conseguiu forjar a morte de Dia. Ela mudará de identidade e será a irmã mais nova do Lug. Após isso, o pai dele diz que o grande herói finalmente apareceu no reino de Alvan, mostrando que já já o rei demônio também aparecerá, fazendo o Prota duvidar se Setanta era realmente o herói. Após isso, alguém aparece em um castelo, sendo apresentado como o grande herói Epona Rainon. Com esse gancho para a nova temporada e muitos mistérios, o app, o anime e o vídeo acaba por aqui. Sei lá, não sei, foi incrível. Após agora terminar, vou ter que começar Mushoku. Pelo cronograma, não lembro se eu já terminei Fufu e Jou, mas se não terminei, eu termino e depois de terminar eu começo Mushoku Tensei. E o mês que vem é o mês que vem, não sei. Enfim, esse é o vídeo, tamo junto, valeu!